Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Paulo Nogueira, escritor, crítico literário e professor de literatura, agora em versão Tolstói ou Papai Noel, como preferirem. Hoje eu vou falar sobre diários de escritores. Os diários constituem um gênero literário excêntrico como um ornitorrinco. Por quê? Porque os escritores, quando escrevem seus diários, teoricamente, eles escrevem para os seus botões, como os outros autores de diários. Ou seja, eles não processam o texto com recursos ficcionais e narrativos. Ao contrário, por exemplo, também das memórias e das autobiografias, eles não articulam o texto de uma maneira linear e coesa. As entradas dos diários são, por isso mesmo, por exemplo, dia tanto, 3 de abril de não sei quanto, tá? Elas são, desse ponto de vista estrutural, porosas, rapsódicas, espasmódicas, ou seja, mais confete do que serpentina. Além disso, as entradas dos diários, elas correspondem quase simultaneamente aos eventos que elas descrevem. Então, um dos atrativos dos diários, né, é exatamente essa atualidade crua em primeira mão que eles transmitem. Inclusive, a reação dos autores a determinados acontecimentos que mais tarde se tornarão históricos, se tornarão icônicos, ou o convívio deles, ou o encontro deles com pessoas, artistas, escritores, que também mais tarde se tornarão famosos. Tá? Eu vou dar alguns exemplos que eu acho instrutivos e curiosos de diários, só de mulheres, tá? Não vou incluir homens nessa seleção. Eu vou começar pelo diário de uma escritora, talvez não tão conhecida, que é a Anaïs Nin. Né? Anaïs Nin é uma escritora, já morreu, franco-hispânica. O pai dela era um pianista famoso e quando ela era criança ela acompanhava o pai nas excursões que ele fazia mundo afora. Então ela se tornou bastante cosmopolita precocemente. Quando os pais se separaram, ela ficou com a mãe e a mãe foi de navio viver nos Estados Unidos. Durante a travessia, a Anaïs Nin começou a escrever os seus famosos diários com 11 anos. Né? E ela só parou por um motivo de força maior, que foi a morte dela, com 73 anos. Então nós temos 60 anos, cerca de 60 anos, de escrita ininterrupta dos diários, compondo cerca de 35 mil páginas. Os diários dela são fascinantes, porque a Anaïs Nin, ela era uma mulher bastante inteligente, escrevia muito bem. Ela também se tornou a autora de um romance erótico célebre, que é o Delta de Vênus. Mas talvez a obra mesmo literária dela mais importante sejam os diários, e nesses diários ela descreve um encontro com várias personalidades artísticas. Uma delas, que se tornou famosa, ela era muito namoradeira, a Anaïs Nin ficava para chuchu, com o Henry Miller, né, nos anos 20 em Paris, né, com toda aquela efervescência. Né. E até foi feito um filme do Philip Kaufman que se chama Henry and June. June era a mulher, a esposa do Henry Miller, tá? E os três, mais a Anaïs Nin, fizeram ali um ménage à trois que durou algum tempo. Tá? A Anaïs Nin, nesse filme, é interpretada pela atriz portuguesa Maria de Medeiros, a June pela Uma Thurman e o Henry Miller pelo Fred Ward. Tá? Além disso, a Anaïs Nin, ela também teve um relacionamento com um dos mais importantes psicanalistas de todos os tempos, que é o Otto Rank, que fez parte do círculo pioneiro do Freud, né?
e concebeu um conceito clássico que é o trauma do nascimento. Não é? Quem nunca sentiu o trauma do nascimento? A Anais Nin, ela foi psicanalizada por ele e depois, de uma maneira não muito ética, eles se tornaram também amantes. Né? É uma leitura bastante apaixonante dos diários da Anais Nin. Né? Agora eu falei que eram só diários de mulheres, mas eu vou falar também dos diários do Franz Kafka, porque o Kafka ele não era homem nem mulher. Como se sabe, o Kafka era kafkiano, portanto marciano. Tá? Aqui uma edição de um dos volumes, uma edição brasileira de um dos volumes do Diário do Kafka, e aqui uma edição portuguesa de outro volume. O Kafka, ele morreu em 1924 de tuberculose. Ele tem aquela imagem soturna, e ele de fato isso se reflete nos diários, que tem bastante chororô. É um diário digno de uma carpideira italiana. Uma das entradas simplesmente nada. Aí no dia seguinte, hoje também não escrevi uma vírgula. Mas o Kafka, como por exemplo o Flaubert e o Joyce, ele vivia para a literatura 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele escreve também lá: a literatura sou eu, é a minha vida, sem ela eu não sou nada. Mas apesar disso, dessa imagem tão soturna do Kafka, ele era bem saidinho muitas vezes. Ele foi noivo, ele foi, se não um pegador, pelo menos um mulherengo. Quando ele visitou a casa do Goethe, em Weimar, ele teve um crush pela filha do zelador da casa. Né? Mas os diários dão a impressão, de fato, de que ele era uma pessoa que, quando olha para um donut, só vê o buraco. O Kafka tem nesses diários também um colar de pérolas, de aforismos, de epigramas, de frases de efeito. Tá? Duas delas são bastante famosas. Uma delas diz: a esperança, é agridoce essa, a esperança, há até infinita esperança, mas não para nós. E a outra é uma definição de literatura: a literatura é um machado que rompe um mar gelado dentro de nós. Passando agora, voltando às mulheres, a Patricia Highsmith foi uma grande escritora americana, nascida no Texas. Tá? Ela é autora de fabulosos thrillers psicológicos. Ela criou um personagem que aparece em 4 romances dela e também foi adaptado, levado ao cinema e à televisão, que é o Tom Ripley, que é um sociopata sofisticado. A Patricia Highsmith disse uma vez: um escritor não pode revelar os seus segredos. Se ele revelar os seus segredos, é como ele ficar pelado no meio da rua. No entanto, ela escreveu os diários dela, que estão sendo publicados após a morte dela. E não é propriamente uma traição, porque ela deixou indicações no testamento dela a propósito exatamente da edição desses diários, partes que eram repetitivas, não partes que ela se envergonhava, que ela se sentia constrangida, e há partes assim, por exemplo, em que ela manifesta um repugnante antissemitismo. A Patricia Highsmith, ela era lésbica. Ela conta também nos diários que foi difícil no início assumir essa orientação, que ela fez terapia para tentar combater, etc, mas que depois ela conseguiu viver sem problemas e sem nenhum tipo de vergonha. E, aliás, ela é autora de um dos primeiros romances, intitulado O Preço do Sal, em que há uma relação lésbica que não termina em tragédia. Esse romance também foi adaptado para o cinema recentemente, com o título de Carol. Tá? Muito bem. Uma outra escritora de diários extremamente legíveis
é a também americana Susan Sontag. A Susan Sontag, ela foi um dos intelectuais mais prestigiados, mais influentes da segunda metade do século XX. Ela morreu em 2004 e o filho dela, o David Riffe, organizou a publicação dos diários, que já foram editados 3 volumes. Ele disse que ele não pretendia fazer esse serviço, mas como a mãe dele vendeu o espólio literário dela antes de morrer para a Universidade de Chicago, ele achou melhor dar uma organizada nesses documentos. Os diários da Susan Sontag são daquele caso assim, de lavar roupa suja incessantemente. Ela se chama de mentirosa, de pateticamente insegura, de enganadora, de uma fraude, de não tomar banho todo dia. Então ela assume todos esses defeitos, o que é um pouco desconcertante para quem começa a ler, porque a Susan Sontag, com 30 anos, ela já é uma das estrelas do panteão, do firmamento intelectual de Nova York. E além disso, era uma mulher muito bonita. A Susan Sontag, ela escreveu, eu prefiro os ensaios dela do que a ficção, ela escreveu um ensaio marcante, entre outros, que se chama Fascinante Fascismo, em que ela disseca a obra e a personalidade da cineasta alemã Leni Riefenstahl. A Leni Riefenstahl, ela era nazista, e ela era nazista de carteirinha, ela era amiga do Hitler, ela não era nazista como hoje a gente chama uma pessoa que torce para um outro time de futebol. Ela era nazista militante e ideológica, de fato, e aliás um dos filmes mais famosos dela, que plasticamente são muito bonitos, é O Triunfo da Vontade, uma divisa nietzschiana, que é um documentário sobre o Congresso Nazista de Nuremberg. Nessa altura do campeonato, nos anos 70, a Leni Riefenstahl estava sendo reabilitada como grande cineasta e fotógrafa. Mas a Susan Sontag, nesse ensaio, espinafra completamente a Leni Riefenstahl por causa dessa questão política. O biógrafo da Susan Sontag, o Benjamin Moser, que também escreveu uma biografia sobre a Clarice Lispector, aliás, a biografia do Moser sobre a Susan Sontag ganhou ano passado o prêmio Pulitzer, tá? O Benjamin Moser, na biografia dele sobre a Susan Sontag, ele reclama, ele alfineta, até mais do que uma alfinetada, é quase que uma cotovelada ou uma canelada. Alfineta a Susan Sontag por não ter saído do armário, ou seja, por não ter assumido e militado pela sua homossexualidade. Né? Ora, a respeito disso, eu penso o seguinte: primeiro, a sexualidade de uma pessoa pode ser apenas uma questão íntima e privada. Né? Ela não é obrigada a fazer doutrinação daquilo que ela faz na cama. Ela lida com isso a um nível pessoal. Além disso, e mais importante até, não é? A Susan Sontag não viveu na altura, ainda não havia explodido a questão identitária. Não é? Além disso, a Susan Sontag, ela não era uma lésbica unívoca, tá? Como a Patricia Highsmith, por exemplo. Tanto que a Susan Sontag casou 2 vezes com homens, engravidou 2 vezes. Primeira ela fez um aborto, a segunda ela teve o filho, o tal David Riffe. Né? E nos diários dela, ela descreve no primeiro casamento com o professor dela da Universidade de Chicago, ela descreve que os primeiros meses de casamento, ela diz, nós praticamente não saíamos da cama engolfados num inebriante rala e rola. Não é? E a Susan Sontag, ela também fez uma lista daquelas coisas bem juvenis, não é?
das pessoas que ela foi com que ela foi para a cama, dos 14 aos 17 anos, começou cedo, não é? Ela enumera 36 pessoas, e desses 36, vários são homens, não é? Então ela não podia assumir uma homossexualidade na medida em que ela não era exclusivamente homossexual. Os diários da Susan Sontag revelam mais para o fim uma questão que o filho dela, que escreveu uma biografia sobre os últimos anos da mãe, intitulada de modo lancinante Swimming in a Sea of Death, nadando no mar de morte. A Susan Sontag, ele descreve a perplexidade da mãe diante da perspectiva da extinção. A Susan Sontag estava com câncer, né, que ela já havia vencido algumas metástases, mas havia uma mais aterrorizadora, e ela precisava fazer um transplante de medula óssea, cujas possibilidades, não apenas de cura, mas de sobrevivência à operação, eram ínfimas. E ela chegou para o filho e perguntou se ele achava que ela deveria fazer a operação, e ele percebeu que ela queria ouvir que sim, né? E aí ele disse sim, embora ele achasse que não, né? E ele observa memoravelmente que às vezes na vida nós precisamos dizer o que as pessoas querem ouvir. Muito bem, passando então para outra escritora, a Virginia Woolf, tá? A Virginia Woolf é uma outra autora, que está aqui o diário dela, um volume do diário dela, uma edição portuguesa. Tá? A Virginia Woolf era uma outra escritora que tinha uma sexualidade, por assim dizer, indeterminada. Ela teve relações com mulheres, né? Uma delas foi a Vita Sackville West, a pessoa na quem ela baseou o famoso personagem do Orlando do livro epônimo. Tá? Mas ela teve também, ao contrário do que dizem, a Virginia Woolf, ela foi erigida em guru do feminismo. Ela tem vários textos feministas, mas um deles, o mais influente, é um que se chama Um Quarto que Seja Seu, ou Um Teto que Seja Seu, na edição brasileira, em que ela postula a necessidade para as escritoras de terem um espaço de absoluta privacidade, tá? Em que elas não fiquem sendo interrompidas no momento criativo. Ora, a Virginia Woolf, ela se matou, né, em 1941, e pouco antes dela se matar, há entradas no diário dela que são bastante otimistas até. Ela disse, quero viver mais 10 anos para escrever livros cada vez melhores, etc, etc. Ela comenta, de uma forma um tanto soturna, que o James Joyce, que morreu em 1941, morreu um pouco antes dela, caramba, ele era 2 meses mais jovem do que eu e já se foi. Por outro lado, ela foi muito perturbada com o bombardeio de Londres e arredores pelas tropas, pela Luftwaffe, pela aviação nazista. E ela já tinha uma doença mental quase desde criança, e ela começou a ouvir vozes que a perturbavam demais, e ela acabou por se atirar num rio perto da casa dela. Essa cena também é mostrada no filme As Horas, em que a Nicole Kidman, que ganhou o Oscar por esse papel, interpreta a Virginia Woolf. Mas a Virginia Woolf descreve em várias passagens do livro dela, né, o quanto era calorosa, embora eventualmente casta, a relação dela com o marido, o Leonard Woolf. Né. Ela diz, como eu estou feliz aqui com ele, né, nós jogando baralho, fazendo uma comidinha, né? Eram serões realmente idílicos. E quando ela decide se matar, ela deixa uma carta de despedida para ele, que é uma carta muito comovente, pungente, em que ela diz, se alguém me podia ter feito feliz nessa vida, foi você. E você realmente me fez feliz, apesar de mim. Né? Por fim, um outro diário que também é um tanto quanto lúgubre a vida da autora, que são os diários da Sylvia Plath,
Tá? Sylvia Plath morreu jovem, na casa dos 30 anos, em 1963. Ela estava vivendo em Londres, na mesma casa em que vivia o grande poeta inglês Yeats, e ela subiu ao primeiro andar, entrou no quarto onde dormiam seus 2 filhinhos pequenos, escancarou a janela de par em par, embora fizesse um frio de rachar e estivesse nevando lá fora naquela noite. Tá? Saiu do quarto, fechou a porta, vedou o rodapé da porta com toalhas molhadas, tá? Desceu as escadas, entrou na cozinha, abriu o forno, ligou o forno, tá? E enfiou a cabeça lá dentro e morreu sufocada pelo gás. Tá? Há feministas que atribuem, não todas, mas algumas correntes feministas, atribuem ou responsabilizam esse desfecho ao marido dela, o Ted Hughes, que é um outro grande poeta, ele inglês, ela americana, né, que eles já eram separados e que ela estava na maior sofrência por causa dessa separação. Né? O Ted Hughes, ele estava vivendo já com outra mulher, e 6 anos mais tarde, essa outra mulher também se matou. Tá? E um dos filhos do Ted Hughes com a Sylvia Plath também se matou já adulto. Tá? Isso aqui parece uma história dos Átridas, aquela família grega que gerou quase todas as tragédias gregas. Tá? A Susan Sontag, ela... pouco antes de se matar, ela tinha publicado o seu primeiro romance, A Redoma de Vidro, tá? The Bell Jar, em inglês. Tá? E a Sylvia Plath, ela não é apenas uma questão pop, uma celebridade pop. Né? Na verdade, ela é realmente uma grande poeta, e ela está no panteão das grandes poetas americanas, a par da Adrienne Rich, da Elizabeth Bishop, da Anne Carson. E a Anne Carson comentou de modo com uma língua de víbora, né, ao saber da morte da Sylvia Plath, pouco depois do lançamento do romance A Redoma de Vidro, que ela tinha acabado de ler. Caramba, que baita jogada de marketing. Né? Mas a Sylvia Plath, ela é reconhecida hoje como não apenas um ícone pop, porque ela era bonita, ela morreu jovem, tem aquela frase famosa do James Dean, viva rápido, morra jovem e deixe um cadáver bonito. Né? A Sylvia Plath vai se perpetuar através da magnífica obra dela, como, por exemplo, recomendo muito o poema Dead, tá? Dedicado ao pai dela, em que ela tem aquele verso controverso, tá? Todas as mulheres adoram um fascista, tá? E o poema Lady Lazarus, que aliás é declamado num episódio daquela série televisiva Mad Men. Ok, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam e ativem o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Se vocês gostaram, recomendem aos seus amigos. Se vocês não gostaram, recomendem aos seus inimigos, tá? Beijo, gente. Tchau e até a próxima.